Aqueles deputados chamados pianistas que votavam no lugar dos outros, não poderiam jamais invocar meu direito à privacidade, não ser fotografado votando. Não, estão cometendo uma fraude, estão no exercício da função. No outro caso, que nós tivemos com aquele que foi nosso ministro do Trabalho, que diria que animal também é um ser humano, com o qual eu até quase concordo. Animal também é um ser humano, alguns são mesmo, até mais humanos do que certos humanos. Então, aquele ministro foi designado para ir para um congresso da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e a Folha de São Paulo flagrou-o no horário da palestra, do simpósio, andando nas ruas, e muito bem acompanhado. Então fotografou e divulgou não só o ministro, que devia estar na palestra, mas estava na rua, como infelizmente divulgou a acompanhante, que não tinha nada a ver com interesse público, serviço público, res público, era uma pessoa, era uma cidadã como outra qualquer, que não exercia nenhum cargo público, estava lá por sua conta e risco. Então, no mesmo caso, eu vejo interesse público de grande envergadura ao ministro que sai do Brasil com o nosso dinheiro, pago pelos cofres públicos, para ir no Congresso Internacional da OIT, está passeando. Pior ainda, que disse que estava comprando bananas na Europa. Mas a senhora que o acompanhava teve sua vida devassada e destruída, segundo se soube depois, porque parece que era casada. Bom, então, temos que ver no caso concreto, e eu não vejo outra solução. Eu já vi até críticas. Agora temos a censura do judiciário. Bom, ainda está em vigor a liminar que proíbe o jornal Estado de São Paulo dar notícia sobre o Fernando Sarney. Mas é um caso que ainda está sendo apreciado. Eu não conheço, eu não vi os autos, mas pelo menos nós temos hoje a garantia do inciso 35, que é a inafastabilidade da tutela jurisdicional. Nós nem sempre tivemos isso. Em anos de ditadura nós tivemos o ato institucional número 5, que subtraía algumas causas do exame do Poder Judiciário. Então, não vejo outra saída. Eu sou favorável ao exame pelo Judiciário. Acho que não é possível se dar um cheque em branco, e com o tempo, os casos concretos, eu espero que sejam julgados com muita adequação, para que também não haja um estímulo para que os pseudo-lesados ou os herdeiros, que são mais ávidos por indenização, se desestimulem a ingressar com ações, e inclusive vamos aplicar as penas de litigante de má-fé. Eu aprecio muito a liberdade de expressão, mas eu tenho medo deste cheque em branco que querem isenção de responsabilidade civil em caso de biografias. É só esse meu temor, que estou defendendo uma massa anônima de possíveis lesados. Caríssimo desembargador Ronei, que equivocadamente se colocou aqui no papel de aprendiz, que sempre tem nos ensinado muito, com uma atuação brilhante no Tribunal de Santa Catarina. Eu, evidentemente, para não puni-los uma vez mais, vou tentar ser o mais breve possível. O desembargador, na verdade, fez uma pergunta interessantíssima, que nós poderíamos ficar aqui dias discutindo, sobre o desenvolvimento do wrongful conception, ou do nascimento de filhos indesejados em outros países. É um assunto que me encanta e me apaixona, até porque talvez nos países que isso foi mais desenvolvido, foi nos Estados Unidos e na França, houve um desenvolvimento absolutamente distinto, né? Há uma antítese absoluta entre o posicionamento norte-americano e o posicionamento francês. A origem da discussão se deu no ordenamento jurídico norte-americano na década de 30 do século passado, e ali realmente foi estabelecido um argumento que foi repetido através dos séculos nessa questão, tanto nos Estados Unidos como nos outros países, porque ali, então, pela primeira vez, não se concedeu indenização pelo argumento do blessed event.
Ou seja, se tinha como uma premissa absoluta e inquestionável que o nascimento de um filho, não importa em que situação, não importa se é uma mãe desempregada que está com 4 filhos já passando fome, não interessa a situação. Sempre o nascimento de um filho seria um blessed event, um evento abençoado. E, portanto, como indenizar um evento abençoado. Essa jurisprudência começa a mudar nos Estados Unidos no final da década de 60, antes ainda até do caso Roe vs. Wade, que é de 73, mas muito na linha de uma jurisprudência da Suprema Corte americana, que é o caso Shahin, em que pela primeira vez a Suprema Corte norte-americana admite a livre manifestação da mulher ao seu próprio corpo e admite que pela primeira vez a constituição de descendência pode gerar, sim, uma situação de abalo psicológico muito grave, dependendo da situação que se encontrava a família. E a partir daí, a jurisprudência americana amplamente majoritária, se eu não me engano, a última vez que eu fiz uma pesquisa, em 32 estados nos Estados Unidos, há uma indenização ampla, tanto na questão patrimonial e extrapatrimonial. Só na questão do pensionamento, que vem sendo uma tônica em todos os tribunais hoje, no direito brasileiro, ou seja, aquela confusão que tinha até 2010, a partir de 2012, praticamente, do Tribunal do Rio Grande do Sul até o Tribunal de Minas, há uma pacificação que raramente se vê na jurisprudência nacional, ou seja, todo mundo indeniza quase sempre a mesma coisa, né, em todos os tribunais estaduais, e isso evidentemente no Superior Tribunal de Justiça, a situação é a mesma. Eu até fiquei perplexo, porque naquela situação de confusão absoluta em 2010, a gente ia para uma situação de pacificação absoluta em 2012, com apenas 2 anos, é algo realmente impressionante o que aconteceu nesse assunto na jurisprudência nacional. Então, no direito americano é isso que acontece. E no direito francês, por incrível que pareça, por ser, sem dúvida nenhuma, um marco do direito europeu como um direito progressista na reparação de danos, a Corte de Cassação, desde 1991, e até o Conselho de Estado, porque há aquela organização judiciária muito pitoresca, né, do direito francês, em que as causas de direito administrativo têm como última instância o Conseil d'État, o Conselho de Estado, e as questões cíveis que vão para a Corte de Cassação. E tanto o Conselho de Estado, desde 89, como a Corte de Cassação, desde 91, segue aquela ideia da década de 30 do século passado do blessed event, e com uma argumentação de arrepiar os cabelos. Há argumentações em alguns acordos tanto de Cour d'appel, de cortes de apelação francesas, como da própria Corte de Cassação, que diz o seguinte: não há dano patrimonial, afinal de contas a mulher agora que deu à luz e não quer mais esse filho pode dar ele para adoção. Então ela só tem dano patrimonial se quiser. E não tem dano moral porque, exatamente desde a década de 30, lá, aquele argumento que foi abandonado nos Estados Unidos há mais de 60 anos e foi totalmente abandonado no Brasil, ter filho, se ele for, isso é o mais cruel que me parece da jurisprudência francesa, se ele for normal, é blessed event. É evento abençoado e não indeniza. Né? O que gerou realmente essa comoção absoluta da sociedade organizada na França, dizendo que era um argumento absolutamente preconceituoso e discriminatório dos excepcionais na França. Então, nos ordenamentos que eu venho estudando, que realmente tem uma representatividade maior na matéria, há um dissenso absoluto aqui na matéria. E o direito brasileiro acabou se filiando ao posicionamento norte-americano, né, de ampla indenização. A única coisa que seria de um tema novo, e que a gente evidentemente não tem, é que no direito americano é uma questão muito interessante, que eles limitam a indenização, uma limitação que não me parece correta, pela um instituto que lhe é muito caro, Osvaldo, até que o senhor foi precursor em uma matéria do TJ de Santa Catarina, eles usam o instituto da compensatio lucri cum dano. É um dos casos de compensatio lucri cum dano no direito norte-americano, porque eles dizem o seguinte: há um pensionamento mais mitigado, porque eles partem do pressuposto que o filho, outrora não querido, agora vai trazer felicidade ao casal, e portanto o pensionamento tem que ser mitigado. Há uma crítica muito forte da doutrina norte-americana, dizendo que tu não tem como compensar benefício anímico
com despesa econômica e uma utilização equivocada do princípio, então, da compensatio lucri cum dano nesse caso, mas é uma situação muito interessante de aplicação de um princípio que eu sei que é muito caro, o princípio da compensatio lucri cum dano. E a primeira pergunta, se não me falha a memória, é mais a fundamentação legal do dano reflexo por ricochete. E eu agradeço mais uma vez, porque é exatamente essa diferenciação da fundamentação legal da expansão da indenização de dano reflexo por ricochete que nos distingue de maneira tão clara, né, do sistema português, do sistema alemão, e nos aproxima de maneira muito evidente do direito francês. A base legal é basicamente a grande, boa e velha cláusula geral de responsabilidade civil extracontratual, ou seja, aquilo que nós temos lá no 1382, há mais de 2 séculos na França, e que aqui Colas Bevilacqua positivou no artigo 159, e agora no novo Código Civil se extrai o mesmo conteúdo da junção dos artigos 186 e 187 com o artigo 927, é basicamente através dessas grandes cláusulas gerais que praticamente toda a construção da responsabilidade civil extracontratual se deu no nosso país há mais de um século, e é exatamente sobre esse mesmo fundamento que a ampliação do conceito de dano indenizável vem acontecendo no nosso país. Eu lhe agradeço muitíssimo essas instigantes provocações. Agradecendo as gentis palavras do professor Betef, por delegação que me coube encerrar as atividades, eu tomar a liberdade de não prolongar os debates dado o adiantado da hora. Eu preciso fazer um agradecimento muito especial aos organizadores do evento, fazer um cumprimento especialíssimo, então, aos meus colegas aqui de mesa, a professora Silmara, falar um tema tão atual, tão espinhoso como essa questão das biografias não autorizadas, algo que realmente tem tirado o sossego de muita gente. O professor Betef vem nos falar da necessidade de parâmetros na indenização, algo que nunca foi tão necessário em tempos do chamado dano moral de cadeira, no caso do Serasa. Estamos vivendo aí uma república de melindrosos, como diz meu amigo Hélio Davi. Então, realmente nunca foi tão necessário a gente discutir essas nossas preocupações, como diz o meu querido amigo desembargador Rony Daniel, com quem eu divido essas preocupações desde o século passado, quando militamos juntos em Ponte Serrado, naquela época real. Na Grande Vargião. Sim. E Vargião. Quando realmente éramos aprendizes, e jovens iniciando naquela época, Então, eu lhe agradeço também, desembargador, por trazer aqui essas preocupações que são de todos nós que militam no direito. Então, eu acho que assim, o brilhantismo de um debate se mede pela qualidade e não pela quantidade, e é realmente assim, animador, assim, ver um público tão seleto, desembargador Galotti, ministro Galotti, ministro Antônio Carlos, desembargador Altamiro, desembargador Borba, professor Conselheiro, no altíssimo nível, e eu tenho certeza que a gente vai levar uma lembrança muito melhor desse trabalho do que se tivesse corrido tudo bem e de uma forma tranquila. Tenho certeza que vai marcar muito mais a todos nós. Então, para não me alongar mais, eu quero então agradecer em nome da escola o prestígio de receber todos os senhores, então passar a palavra ao organizador desse evento, o coordenador professor Betef, quem eu faça o encerramento do trabalho. Rapidíssimo, eu agradeço muito as palavras do Dr. Cláudio, mas só para fazer uma menção que eu acabei esquecendo, porque ele chegou aqui de maneira sorrateira, muito humilde, como ele sempre faz, mas o nosso chefe, o diretor do Centro de Ciências Jurídicas, o professor Cancellier, que está sentado aqui na nossa primeira, um dos financiadores do evento, e sem ele esse evento não sairia. E como é de costume, ele é muito discreto e nós ainda não o tínhamos notado de maneira como devemos fazer agora. Muito obrigado, professor Cancellier. Sem ele, esse evento, sem dúvida nenhuma, não aconteceria. Muito obrigado a todos.
Cada coisa no seu lugar, tá tudo certinho. Eu ia gostar. O problema é que eu não acredito. Eu queria que eles liberassem para deixar Vai, quando outra vez eu tirei bem em casa. Por isso que eu tô dizendo, agora que tá aqui no laminho, então eu jovens aprendizes, construção da América, até que sem cabeça, boa. Vamos ter contato lá. Os jovens aprendizes no Senado Evangélico. Exatamente. Eu expliquei o que a importância econômica social da grande Vargem. Muito obrigado. Entre eles, Na cervejaria de valor. Ah, então não esqueça que a hora de começo e hora de fim. Eu diria que é mais do que isso, já é lucro cessante. Eu posso atestar que pode virar forma moral Irreversível. Principalmente sobre a narrativa. E elas serão inevitáveis. Ah, não, é isso. Aliás, exatamente. Eu gostaria de agradecer a vocês pela referência merecida.
quase de proteção. Vamos demolando. Baião, foi excelente, professor. Comecei falando assim, que eu simpatizava com respeito aos autores, eu sou uma das pessoas então, da academia mas lógico, se for outra daquela, não tem problema. Mas aí não dá pra amanhã, entendeu? Aí fica a teu critério. Tá? Outra coisa, amanhã à noite a gente tem encerramento da MC lá na Serra Calcaia. Lá no Zé, O problema é que ela continua deixando a mão do judiciário esse negócio de resolver. não, mas o Supremo devia separar. Mas eles estão falando comigo assim. Mas essa é a justiça mais complicada. Isso é uma versão. Isso é só. e amanhã se sucessão. Não tem nada a ver. A carga dessa palavra. Sério? E ela mas ela é usada de forma indiscriminada. Qualquer decisão. Não tem mais a ver. Qualquer forma de decisão. Foi o que o Manuel e agora ainda nós temos essa questão da plantação. Eu não, aí como eu fiquei amarrado aqui, eu pedi para ele me levar. Vai contar, daqui a pouco vai de acordo com a imprensa genérica, mas vai estar acontecendo isso. Eu fiquei numa coisa assim. Você vê, né? Viola, turma, vou lá. aí também vou conversar. Se tu quiser, o pessoal faz. Inclusive, volta e meia tem algum evento grande, eles fazem, vocês dão substituto. Obrigado. E aí tem o juiz médico do vale, que deu uma limitação porque ele disse isso. Eu digo desabilidades é tanto que Vai ter isso. Tá gravando, ó. Deixaram gravando ainda. Onde é que desliga isso?